Queria deixar uma mensagem para você nessa noite, que está registrada no livro de 2 Reis, no capítulo 6, do versículo 15 ao 17, que diz assim: E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e viu, eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Eliseu orou ao Senhor e disse: Peço-te esta gente de cegueira, e feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Nós vemos nesse texto aqui que o rei de Israel estava lutando com a Síria, e o mundo estava em guerra. E assim nós estamos vivendo também neste mundo, muitas vezes, em constante guerra. Problemas diversos tentam nos atacar. E aqui diz o texto, no versículo 8, que o rei estava pedindo conselho para os seus servos, como ele deveria agir com o seu exército. E às vezes nós procuramos conselho para ver qual a melhor forma de agir, no momento da dificuldade, no momento da luta. E no versículo 9 desse texto, diz que quando apareceu a dificuldade, o rei de Israel enviou ali o seu exército e, segundo a orientação de Eliseu, longe dos inimigos. Diz aqui o versículo, eu vou ler: Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: Guarda-te, passar por tal lugar, porque os sírios descerão ali. Deus estava orientando o rei para passar longe daquele lugar que o inimigo estaria lá. Às vezes, você que está me ouvindo aí, nós queremos resolver os nossos problemas, os nossos conflitos, segundo a nossa maneira, Nós não buscamos a direção de Deus, E diz que o rei da Síria, quando soube que o rei de Israel desviou da sua armação, daquela cilada, ele disse que ele ficou furioso. E diz: Quem é que está contando para o rei de Israel os meus intentos aqui, O inimigo falou com o seu exército e falaram para ele: olha, ali tem um servo de Deus que fala, sempre revela para o rei os seus ataques. E ele disse para os seus soldados: vão lá e pega esse profeta. Mandou um exército lá para andar atrás do profeta. E nós vemos, irmão, quando Deus começa a trabalhar na nossa vida, direcionando a nossa vida, nos livrando das ciladas, o inimigo fica furioso. E assim como estava aqui no texto, o inimigo furioso. Diz que o servo de Eliseu ficou apavorado quando viu o exército inimigo ali ao redor, querendo pegar Eliseu. Ele ficou apavorado, ele não sabia o que fazer. Aí o profeta Eliseu diz: não temas que os que estão conosco é maior do que está com eles. E Eliseu orou para que Deus abrisse os olhos do seu servo, para que ele visse que Deus estava com eles. E o servo viu um exército de celestiais, cavalos e carros de fogo. Muitas vezes nós ficamos assim, diante da dificuldade, nós ficamos apavorados, como ficou esse servo de Eliseu. Quando levanta a luta, a dificuldade, nós não conseguimos enxergar uma saída no reino espiritual. E às vezes nós precisamos estar atentos quando aparece a dificuldade. A visão, você que me ouve e me vê nessa noite, a visão é um dos sentidos mais espetaculares que Deus deu para nós, o ser humano. O próprio Jesus diz lá em Mateus, capítulo 6, 22, 23, Jesus comparou os olhos com uma lâmpada do corpo. Ele diz assim: se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Porém, se teus olhos forem maus, todo o seu corpo será tenebroso. No mundo material, nós vemos as coisas em 3 dimensões: em profundidade, altura
e largura. Você enxerga a profundidade, a distância, a largura e a altura até onde sua visão pode enxergar. Mas no mundo espiritual nós também enxergamos as coisas do sobrenatural em 3 dimensões: profundidade, altura e largura. Nós vemos aqui o profeta Isaías, no capítulo 6, do versículo 1 ao 8. Nós vamos, se você ver esse texto aí, eu queria até ler esse texto, Isaías capítulo 6, do versículo 8, diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e o cetro enchia o templo. O que quer dizer isso? Visão de profundidade. Quando nós olhamos para dentro de nós, é a visão de profundidade. No versículo 5 ele diz assim, então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Visão de profundidade. Quer dizer, nós começamos a enxergar dentro de nós. Ai de mim, diz aqui o profeta, que vou perecendo, sou um homem de impuros lábios. O ser humano ele tem dificuldade de se examinar a si mesmo. Ele tem dificuldade. Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo. Nós temos facilidade para examinar os outros, né? Mas nós temos dificuldade em examinar nós mesmos. Quando Adão pecou, ele perdeu a visão de profundidade espiritual, ele já não conseguia mais se relacionar com Deus, ele até culpou a mulher do seu pecado. Em 2 Coríntios 4, versículo 4, diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a glória do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A pessoa perde a visão de profundidade, ele não consegue mais enxergar o seu pecado. Miserável homem que sou, diz o profeta. A Bíblia diz lá em Provérbios 28 e 13, o que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Visão de profundidade, é conversão, é mudança do homem interior, é transformação da alma. Mas tem a visão da altura também. Isaías 6:1 foi quando o profeta diz que viu o Senhor sobre o alto e sublime trono, a visão da altura. Quando nós começamos a olhar para cima, nós temos uma visão mais clara de nós mesmos. O apóstolo Paulo, escrevendo no capítulo 3 de Colossenses, do versículo 1 ao 3, disse, já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. E Paulo também escrevendo em Romanos 12:2, Paulo diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso quer dizer não tomar a forma do mundo, mas sempre buscar renovar a nossa maneira de pensar, a nossa mente. Lucas 21:25, Jesus alertou no mundo, que o mundo estaria cada vez pior, que eles precisariam estar olhando para cima, que de cima viria a redenção. Jesus alertou sobre isso. Nós temos que estar sempre com a cabeça levantada, olhando para cima, pensando nas coisas do alto. E a visão de largura também, Isaías 6:5b, ele diz, habito no meio de um povo de impuros lábios. Sim, quando nós temos essa visão, nós começamos a enxergar, a ter sensibilidade daqueles que estão próximos de nós, que estão tendo uma vida espiritual perversa. Essa é a visão da largura, começar a sentir a necessidade dos outros, paixão pelas almas, missões, evangelização. O profeta Isaías, depois que ele começou a ter essas visões, ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Paulo dizia, no capítulo 1 de Romanos, versículo 14, eu sou devedor tanto a grego como a bárbaro, tanto a sábio quanto a ignorante. Depois que o profeta teve esses 3 tipos de visão, visão de profundidade, visão de altura, visão de largura, ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, meu amado ouvinte, você que está me ouvindo aí, peça para que Deus te dê essa visão espiritual, a visão para que você possa enxergar, né? Que Deus abra os seus olhos
para que você tenha uma visão de profundidade, de altura e de largura, e que seja um abençoado por Deus, tenha uma vida sobrenatural, maravilhosa. Que Deus abençoe a sua vida, você que está aí me ouvindo, que você possa sentir a presença de Deus, ter a sua vida renovada, a sua vida transformada, ter uma visão sobrenatural, de altura, de largura, de profundidade, para que você possa dizer também para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Que Deus abençoe o seu coração. Medite na mensagem desse louvor que nós vamos cantar agora. Olhar somente a ti, olhar somente a ti, olhar somente a ti, Senhor, e não olhar atrás, seguir seu caminhar, seguir sem desvairar, prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Na minha angústia eu procuro me chegar, procuro só olhar a face do meu Deus. E quando as lutas vêm perturbar minha paz, proponho só pra mim olhar somente a ti, olhar somente a ti, olhar somente a ti, olhar somente a ti, e não olhar atrás, seguir seu caminhar, prostrado em teu altar, olhar somente a ti, e não olhar atrás. O mundo é muito belo e farto de desânimo, mas isso não traduz pra mim satisfação. Eu olho para o céu e vejo uma luz, então repito assim: olhar somente a ti, olhar somente a ti, olhar somente a ti, olhar somente a ti, e não olhar atrás, seguir seu caminhar, seguir sem desvairar, prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás, e não olhar atrás, e não olhar atrás. Deus abençoe seu coração. Compartilhe essa mensagem para que ela possa chegar também aos corações de outros. Que Deus abençoe o seu coração. Amém?